Vibra meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre eletroquímica. Fizemos uma pequena introdução falando que a eletroquímica é a parte da química que estuda as reações químicas que envolvem transferência de elétrons. Depois vimos algumas aplicações, falamos sobre reações redox e falamos também sobre o potencial, principalmente o potencial de oxidação. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o tema pilha e eletrólise, que é o foco do estudo da eletroquímica. Vamos lá? Meus elétrons, quando a gente vem estudar eletroquímica, a gente tem que pensar no coração dessa matéria, que é pilha e eletrólise. Por definição, uma pilha é um dispositivo no qual uma reação espontânea, ou seja, uma reação que ocorre naturalmente, ela por si só já acontece. Só que essa reação ela é uma reação de oxirredução, ou seja, é uma reação onde ocorre ganhos e perdas de elétrons. E esse tipo de reação ela acontece de maneira natural e também naturalmente ela produz uma corrente elétrica. Ou seja, uma pilha é uma reação química que tem variação de cargas e produz uma corrente elétrica. Já a eletrólise é um processo no qual você induz uma reação química através da introdução de corrente elétrica. Ou seja, quando você tem uma reação química e essa reação química gera energia elétrica, ou seja, uma corrente elétrica, a gente chama isso de pilha. Quando eu pego a corrente elétrica e induzo uma certa reação química, isso a gente chama de eletrólise. Então, quando eu produzo naturalmente uma corrente elétrica, a gente chama de pilha. Quando eu induzo uma reação, a gente chama de eletrólise. Por isso são processos contrários. O local onde ocorre tanto a eletrólise quanto a pilha é chamado de célula eletroquímica. Então, a célula eletroquímica é um dispositivo no qual uma corrente elétrica é produzida por uma reação espontânea ou é usada para provocar uma reação não espontânea. Ou seja, é o local onde eu faço uma pilha ou uma eletrólise, mas que tem relação com reações químicas. Se é pilha, a reação é espontânea, naturalmente. Se é uma eletrólise, eu forço essa reação. Só que quando a gente trabalha com um ou com outro, essa célula eletroquímica ela recebe um nome. Quando eu estou trabalhando com pilhas, a gente chama de célula galvânica. E quando eu estou trabalhando com eletrólise, ela recebe o nome de célula eletrolítica. Mas as duas são apelidos para a célula eletroquímica, para o local onde eu estou trabalhando. Mas a gente coloca esses nomes para identificar qual o processo que eu trabalho. Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje foi uma pequena introdução sobre pilha e eletrólise. Vimos que as pilhas são dispositivos onde eu tenho reações espontâneas que geram corrente elétrica. E a eletrólise, eu pego uma corrente elétrica para forçar uma reação que não ocorre naturalmente. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!